Então quer dizer que graça não é um favor incondicional? Que história é essa, John Barclay? Isso é coisa de gente herege, vão te queimar na fogueira, você fica falando essas coisas. Graça não é incondicional. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Você que gosta de teologia, tem muito conteúdo sobre Bíblia e também assuntos teológicos aqui nesse canal, então se inscreva, ative as notificações, fique ligado em tudo que a gente faz. Eu sempre faço o convite, dá uma passadinha aqui na descrição, tem link para os meus cursos, inclusive sobre teologia paulina, que é o assunto de hoje, certo? Então você dá uma olhada lá. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo derradeiro dessa obra incrível de Scot McKnight e P.J. Oropesa, ou Berrota Oropesa. Perspectivas sobre Paulo, 5 pontos de vista. Hoje, o último dos pontos de vista, o do John Barclay, uma perspectiva sobre o dom, sobre a graça, é o que o Barclay pesquisa especificamente. E ele vem com essa ideia, que eu vou tentar explicar mais ou menos por cima, a respeito da graça não ser um favor incondicional na teologia paulina e no judaísmo do Segundo Templo. Que, se você acompanhou os outros 4 vídeos, você já está habituado com esse tipo de linguagem. Então, caso você queira ler o livro, tá no link da descrição aqui, ou talvez no primeiro comentário deste vídeo você vai encontrar um link para comprar um exemplar desse daqui. O que o John Barclay vai fazer nesse livro é um excelente resumo daquilo que ele faz com maestria na sua obra-prima, Paulo e o Dom. Um excelente livro que aqui vai estar muito resumido. E o grande mérito do Barclay aqui é demonstrar com ferramentas da antropologia e de como funciona o mundo social no primeiro século, do que se trata o vocabulário da graça, do presente, do dom e da dádiva. Ele vai estudar como essas coisas funcionam no mundo antigo, em especial na Antiguidade Clássica, e se isso guarda algum tipo de relação com a ideia de graça que a gente enxerga na literatura de Paulo e a ideia de graça que a gente enxerga nas fontes primárias que nos dão uma noção do que era o judaísmo do Segundo Templo ou do primeiro século, que é um dos grandes focos da pesquisa do E.P. Sanders, que revoluciona os estudos paulinos. O E.P. Sanders vai afirmar, vocês devem lembrar, que o judaísmo do Segundo Templo é uma religião graciosa, uma religião que se baseia em graça. Barclay então vai perguntar, mas que graça é essa? Como que essa graça funciona? Do que se trata quando a gente está falando de algum tipo de graça? E aí ele vai escrever Paulo e o Dom, e nesse capítulo aqui ele vai resumir o que ele diz em maiores detalhes lá em Paulo e o Dom, que inclusive é o livro de leitura obrigatória do meu curso de Teologia Paulina, Abordagens Contemporâneas, que é um curso de capacitação no seminário Jonathan Edwards, e também parte integrante do curso de pós-graduação em Teologia do Novo Testamento. É uma pós-graduação reconhecida pelo MEC, lato sensu, obviamente, reconhecida pelo MEC, e que uma das disciplinas é essa teologia paulina, abordagens contemporâneas, em que Paulo e o Dom é uma leitura obrigatória do curso. Se você quiser fazer o curso comigo de teologia paulina, só o módulo de teologia paulina isoladamente, você pode nesse curso de capacitação, o link está aqui embaixo na descrição, e claro, você pode também fazer a pós-graduação, que tem outros professores, é uma boa pós-graduação, como eu disse, reconhecida pelo MEC. Mas voltando para o John Barclay e Paulo e o Dom, quando ele vai estudar esse negócio da graça, ele vai dar 6 características de um aperfeiçoamento de um presente no mundo antigo. Quando você dá um presente no mundo antigo, existem 6 maneiras, no mínimo, que você pode fazer com que esse presente seja aperfeiçoado. Um dom, um presente, uma dádiva. A ideia de graça pertence a esse universo, quando você dá um presente a alguém. E a crítica que o Barclay vai fazer ao E.P. Sanders é que, ao ir lá na literatura tanaítica ou
nos escritos de Qumran, ou na literatura rabínica. O E.P. Sanders trata dessas características de maneira muito homogeneizada, quando na verdade a graça, para usar palavras do John Barclay, ela aparece em tudo quanto é lugar, aí ele não fala exatamente isso, mas ela aparece em diversos lugares da literatura do judaísmo do Segundo Templo, mas ora aperfeiçoada de uma forma, ora aperfeiçoada de outra. E que aperfeiçoamentos são esses? Eu vou colar aqui para não, enfim, para não errar, né? Eu vou colar, por que não? Certo? Então ele fala em superabundância. Isso no dom salvífico de Cristo a gente vê em grande medida, que é quando você dá um presente totalmente desproporcional à situação, ao que aquela pessoa é, o que ela tem capacidade de ter ou de possuir. Então eu pego uma pessoa qualquer, um amigo meu, ele é só meu amigo, e eu dou para ele uma Ferrari. É totalmente desproporcional. O dom salvífico tem essa desproporcionalidade, e ora na literatura judaica do período do primeiro século, ou do entorno do primeiro século, a gente encontra Deus propiciando, proporcionando dádivas desproporcionais. Isso é relativamente comum no ambiente desse tipo de literatura. Então aparece ali. Prioridade. Isso é interessante. Diz respeito a quem toma o primeiro passo. Então tem um dom, tem duas pessoas, aquele que dá e aquele que recebe. Quem que primeiro iniciou a relação? E nós temos, a prioridade é importante. Prioridade é quem começou a parada, quem deu o primeiro passo, quem veio primeiro. No ambiente dos estudos bíblicos, a ideia de prioridade diz exatamente a respeito disso. O que aconteceu primeiro? Tá? É isso que é prioridade quando a gente fala em estudos bíblicos. A gente observa isso nos evangelhos sinóticos, por exemplo, tem o tal do problema sinótico. Qual evangelho veio primeiro? É uma das perguntas do problema sinótico. E aí uma das hipóteses, a mais aceita, é que Marcos foi redigido primeiro. E o nome disso é prioridade marcana. Marcos veio primeiro. Tá? Quem iniciou a relação do dom, da graça? Qual é a prioridade? E aí a gente percebe uma prioridade divina. Deus inicia, Deus dá o presente primeiro. Sem que Abraão tivesse feito nada, Deus aparece lá na vida de Abraão e fala: sai da tua terra, da tua parentela, vai para onde eu vou te mostrar. Ali eu farei de você uma grande nação, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, etc, etc. Gênesis capítulo 12. Prioridade divina. Abraão não deu nenhum passo. Deus vai em direção a Abraão. E, em grande medida, as percepções que o E.P. Sanders tem a respeito do judaísmo, quando relata a graça, são excertos, são trechos de literatura judaica nos quais o aspecto gracioso que está sendo levantado é esse da prioridade, nem sempre dos outros aperfeiçoamentos de um presente de um dom. Quais outros são eles? Singularidade, quando o doador singularmente age de pura benevolência, sem outros elementos juntos. O que existe é mera benevolência, sem que haja outros elementos juntos ali. Eficácia, quanto que um dom funciona na vida de quem está recebendo aquela dádiva ou aquele presente. Então, se você recebe, por exemplo, uma quadriga, sabe o que é uma quadriga? Quadriga é uma carroça para 4 cavalos. É uma quadriga. Uma biga para 2 cavalos, uma quadriga para 4 cavalos. Você recebe uma quadriga, mas você não tem cavalos. Esse é uma bela dádiva, mas você não tem muito o que fazer com aquilo. Não tem eficácia. Então, quando o doador, aquele que dá, gasta tempo pensando naquilo que vai ser bom para quem está recebendo, útil para quem está recebendo, isso é uma maneira de aperfeiçoar o presente. Então você saiu para comprar o presente do seu pai de Natal e você está pensando no que ele precisa. É uma maneira de aperfeiçoar o seu cuidado, o seu carinho por ele. É uma maneira de aperfeiçoar o presente. Ou então você chega e fala assim: cavalo dado não se olha os dentes, eu vou dar qualquer coisa. A primeira coisa que eu vir lá no shopping, eu vou dar de Natal para meu pai, porque eu também não estou com tempo de pensar. E aí nem sempre vai ser um negócio útil para ele.
Então, essa é uma maneira também que a graça se apresenta. A graça não é apenas você dar algo para alguém, mas você dar algo que é útil para aquela pessoa. Então você tem a questão da eficácia. Incoerência. A distribuição do dom sem levar em consideração o valor do receptor. Ele pode ser um camponês ou ele pode ser um nobre. E eu dou o mesmo presente para um e para outro. Parece não haver coerência nisso. E aqui a incoerência ou a incongruência, por mais que tenha uma conotação, seja um tipo de expressão que a gente geralmente tem uma conotação negativa associada a ele, aqui é extremamente positiva. Uma maneira de aperfeiçoar o dom é a dádiva sem se importar com quem é a pessoa ou o valor intrínseco dela. Numa sociedade que as pessoas têm valores diferentes, como é o contexto da antiguidade clássica, isso conta, isso é importante. Esses 5 aqui, quando a gente fala do dom salvífico de Cristo, a gente encontra essas 5 características a respeito da graça espalhados pelo Novo Testamento. Nem sempre está tudo junto, mas a gente encontra ali no Novo Testamento essas 5 coisas. E no judaísmo do Segundo Templo, a gente também vai encontrar essas coisas aí espalhadas, a graça sendo relatada dessas maneiras também. Da mesma maneira como em Paulo, da mesma maneira como no Novo Testamento, isso é algo a ser abordado e a ser estudado, na mesma intensidade. E isso é algo que o Barclay vai tratar com mais profundidade no livro Paulo e o Dom. Agora, a 6ª característica é a não circularidade. E essa é talvez a que faz com que algumas pessoas torçam o nariz pro Barclay, mas na verdade é talvez uma das grandes sacadas dele. Que é mostrar que o dom, que o presente dado por Deus para os judeus, para os gentios, por meio do Evangelho, ele tem circularidade. Em outras palavras, ele tem uma expectativa de que algo seja feito a respeito. Tá? Em outras palavras, não é uma dádiva que não possua nenhuma condição final a respeito dela. Não. Existe uma expectativa de que a pessoa busque santidade, existe uma expectativa de que a pessoa cresça espiritualmente, existe uma expectativa que ela se aproxime mais de Deus. Ou seja, o receptor tem uma circularidade em relação ao doador. Não é um presente desinteressado, que não, é um presente profundamente interessado no receptor. E por isso o Barclay vai falar em presente incondicionado, mas não incondicional. Não teve nenhuma condição para que você recebesse o presente, mas existem condições que o presente gera. E isso é algo que mesmo Lutero, eu creio, concordaria, como Andrew Das, que é o representante da teologia luterana aqui no livro, diz que Lutero provavelmente concordaria. Então, essa apresentação da teologia paulina do Barclay é uma grande contribuição desse livro. Eu acho que vale a pena a leitura. Este é o vídeo derradeiro de apresentação das perspectivas paulinas nesse livro, que vale muito a leitura, vai ser muito melhor do que meramente ver os meus vídeos. Então você dá uma passada aqui na descrição, que você vai ter o link para você adquirir esse livro. Deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe se isso foi útil para você, porque eu vou ficando por aqui e até a próxima.